Hoje vamos apresentar aqui aos senhores como funciona a democracia. Essa democracia que é considerada uma democracia direta, porque todos os cidadãos devem manifestar as suas ideias e fazer as decisões. Ora, o mecanismo para ser feito isso é um mecanismo realmente, de certo modo, complexo, mas não é difícil de se entender e de ser realizado, ser viabilizado. Porque esse mecanismo é estruturado dentro da doutrina da democracia pura. E a democracia pura, ela prevê na sua doutrina a coleta dos assuntos e a seleção dos assuntos por todos os cidadãos. Todos os cidadãos têm que participar da coleta dos assuntos. E todos os cidadãos também têm que participar da seleção dos assuntos. E, em seguida, na doutrina da democracia pura, existe a decisão feita através de um esquema, de um método matemático, tal como o Pitágoras e o Platão desejavam que fosse feita a democracia. Então podemos mostrar aos senhores em detalhes como funciona isto. Antes de prosseguirmos, devemos informar aos senhores que no regime de democracia pura, quando os cidadãos atingem a maioridade, eles devem se manifestar perante uma central de programada que é feita através da internet. Ou seja, a nação tem, através da internet, um programa dirigido a todos os cidadãos. Então, os cidadãos, quando quiserem fazer manifestações ou fazer decisões, eles têm que ser feitas através dessa central programada. Então, quando os cidadãos atingem a maioridade, eles faz a sua conexão com essa central programada e obtém o número do seu registro civil. Ao mesmo tempo que ele obtém esse registro civil, eles também obtêm uma senha, uma contrassenha ou talvez, por segurança, um código de acesso. Então, com essa senha, essa contrassenha e esse código de acesso, esse cidadão fica apto, durante toda a sua vida, a se manifestar perante a sociedade sobre suas ideias e também sobre o que ele deseja que seja aprovado ou rejeitado na nação. Então, tudo passa a funcionar com essa senha dos cidadãos. Então, feito isso, paralelamente também, antes de ser iniciada a convocação geral para a decisão dos cidadãos sobre os assuntos, são criados dois comitês, o comitê de triagem e o comitê de impasse. O comitê de triagem é um comitê especializado em organizar a convocação, estabelecer as datas, organizar as tabelas para a decisão dos cidadãos. E o comitê de impasse é quando esse comitê de triagem tem algum problema que não está coincidindo com os desejos dos cidadãos. Então o comitê de impasse resolve todos os conflitos que forem surgindo no decorrer do andamento das decisões populares. Então, tendo esses dois comitês, nós podemos prosseguir então a convocação. É feita a convocação pelo comitê de triagem para que os cidadãos manifestem o seu desejo de participar das decisões e também apresentar assuntos que devem ser considerados pela nação. Então, é feita essa convocação, o comitê de triagem estabelece os prazos e os cidadãos fazem o quê? Os cidadãos que desejarem participar dessa convocação, participar dos assuntos, eles se autohabilitam. Eles se autohabilitam eletronicamente. Então, todos eles se autohabilitam. Numa nação como no Brasil, de 190 milhões de habitantes, pelos cálculos feitos, baseado em todas as assembleias que já houve nas democracias da antiguidade e nas assembleias que são feitas hoje pelo mundo, em associações, cooperativas, condomínios, se calcula que praticamente, de 190 milhões, 20 milhões se autohabilitam.
Não é 190 que vão se auto-habilitar. Pelos cálculos, seria, na verdade, cerca de 20 milhões. Essa é uma hipótese. Pode ser tanto para mais, como pode ser tanto para menos. Muito bem. Então, 20 milhões se auto-habilitam. Acontece que o comitê de triagem, pelos cálculos feitos, de acordo com o funcionamento da economia do país, das decisões do país, das obras, das atividades do país, há necessidade que seja feito, discutido praticamente 20 assuntos durante esse período. Não mais do que 20 assuntos, porque mais de 20 assuntos já poderia perturbar as atividades do país. Então, deveria ser feito 20 assuntos. Ora, houve uma auto-habilitação de 20 milhões. Muito bem, feita essa auto-habilitação de 20 milhões, o comitê de triagem estabelece data para que esses 20 milhões que se auto-habilitaram apresentem assuntos, então, que devem ser discutidos pela nação. Ora, dos 20 milhões, pelos cálculos também realizados, se tem uma avaliação de que cerca de 2 milhões é que apresentam assuntos, que deve ser analisado pela nação. Então, de 20 milhões passa a ser 2 milhões. Muito bem, dos 2 milhões que apresentaram os assuntos para ser discutido pela nação, foi feita, então, na verdade, uma coleta de assuntos de todos os cidadãos da nação. Então, isso já foi democraticamente realizado. Mas acontece que nós temos agora 2 milhões de assuntos. Então, existe agora uma missão do comitê de triagem, que é o quê? É fazer um agrupamento por natureza de assuntos desses 2 milhões. Pelo seguinte, muitos assuntos são repetidos pelos cidadãos, são colocados na central programada de uma maneira diferente, mas na natureza são iguais. Então, precisar agrupar esses assuntos por natureza. Então, esse agrupamento é feito pelo comitê de triagem e quando é feito esse agrupamento, pelos cálculos também realizados, se avalia que de 2 milhões dos assuntos se reduz a praticamente a 200 assuntos só, porque são 200 assuntos de acordo com a natureza deles, são dentro daqueles grupos. Acontece que se um cidadão não aceitar que o assunto dele esteja incluído naqueles grupos, ele pode protestar isso através do envio de sua manifestação para a central programada. Ora, se o comitê de triagem aceita a colocação feita pelo cidadão, então passa a integrar naqueles 200 assuntos mais um assunto que foi colocado pelo cidadão. Mas se o comitê de triagem achar que não é bem isto o que o cidadão está colocando, por exemplo, já está dentro da natureza dos outros agrupamentos, o comitê de triagem recusa. E se recusar, há um impasse. E nesse impasse é julgado pelo comitê de impasse, que é resolvido se deve incluir ou não incluir o assunto. Na nossa hipótese, vamos dizer que o comitê de impasse aprovou que fosse colocado mais um agrupamento diferente. Então passaria a ser de 200 assuntos, passaria a ser 201 assuntos a ser discutido pela nação.